Olá, futuros enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e hoje eu vim ter um papo reto com vocês a respeito de punção venosa periférica. Sim, eu vou conversar com vocês então para que serve, qual é o dispositivo que a gente utiliza, material, indicações, contraindicações. Então, bora lá comigo nesse vídeo e vamos ficar ligado aí. Então, assim, pessoal, no que consiste, então, a punção venosa? Consiste, então, em introduzir um catéter na luz de uma veia periférica, né? Uma veia artificial de grande calibre. Por que a gente deve escolher de grande calibre? Porque a gente tem que ver se a gente vai infundir continuamente nesse paciente, a gente não pode ter o risco de estar perdendo o acesso, né? Porque já é um paciente debilitado, então a gente tem que pensar isso. Então, tem que pensar no que a gente vai infundir. Então, por isso que a gente escolhe sempre com grande calibre a veia, certo? Qual é a responsabilidade de quem? Aliás, é a responsabilidade de passar esse catéter. Então, essa punção, quem realiza é o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tá? O médico também, se tiver competência, habilidade para isso, pode realizar também. Então, esses três são respaldados pelo Corém para fazer essa punção: enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. O que a gente deve avaliar? O que vai interferir no nosso número do nosso catéter que a gente vai utilizar? A gente tem que avaliar, então, o tipo de solução que vai ser utilizada nesse catéter, a frequência e duração dessa infusão, a localização de veias acessíveis, porque se a gente perder esse acesso, a gente tem que ter veias iguais, né, parecidas, com calibre grande também. Então, isso tudo tem que ser avaliado. A gente tem que ver a idade, tá, e o estado do paciente, porque a gente pega pacientes idosos, a gente pega pacientes mais debilitados, então, que os acessos são mais difíceis, né? Então, a gente tem que avaliar. Isso vai nos dizer. Porque, por exemplo, para o idoso, a gente não pode pegar um abocate de, digamos, um gelco, né? Um abocate de um calibre muito grande, né? Porque às vezes os idosos tendem a ser mais fechadinhas, né? Então, a gente tem que avaliar isso sempre. A gente vai avaliar também sempre a preferência do paciente, né? Que mão que ele quer fazer, né? Onde é que ele acha que vai ficar melhor, mais confortável para ele. Isso aí a gente sempre tem que tentar, né, gente? A gente não quer dizer que sempre vai dar certo. A gente tem que tentar. Para quê? Quais as indicações, então, de um acesso venoso periférico? Então, é coleta de sangue venoso, exames laboratoriais, terapia medicamentosa, administração de solução de soro, né? Tudo endovenoso. Quais as contraindicações absolutas que de maneira alguma a gente pode realizar essa punção? É fístula arteriovenosa, esvaziamento ganglionar. O que é fístula arteriovenosa? A fístula é utilizada, então, para pacientes que fazem hemodiálise. Então, é a junção de uma veia com uma artéria, né? Então, essa é uma fístula. Então, a gente não faz nesses pacientes. O esvaziamento ganglionar significa o quê? Mastectomia, pacientes que retiraram mama, né? Fizeram esvaziamento dos glândulos axilares também. Então, nesses pacientes é contraindicada a punção venosa periférica. E veia esclerosada, né? Aquela que tem esclerose, aquela veia mais fechada. Contraindicações que são relativas, tá? Que a gente pode fazer, mas tem que ser avaliado, tá? Braço e mão edemaciados, né? A gente tem que avaliar, porque o paciente edemaciado é mais difícil da gente localizar a veia. Comprometimento de membros, então, né? Por exemplo, o paciente
que é queimado ou paciente amputado, né? A gente não vai conseguir realizar, tem que avaliar, né? Se a gente consegue localizar um outro. Queimaduras, outras lesões de continuidade onde poderiam ser puncionados, né? Queimadura de braços, né? Onde a gente não vai conseguir fazer o acesso, também tem que ser avaliado. Plegia de membros a ser puncionado, de braços, membros superiores, né? A gente tem que avaliar. São contraindicações relativas, tudo deve ser avaliado. Qual é o objetivo, então, da punção do catéter, né? A gente vai instalar um catéter no trajeto venoso periférico para manutenção de um acesso, numa via de acesso para infusão de soluções, administração de medicamentos contínua, né? Se o paciente ficar internado 7 dias ele vai receber infusão contínua ou intermitente. Ele vai receber agora, daqui a 4 horas ele vai receber de novo. Não há necessidade de ter um soro, né? O paciente, por exemplo, veio para emergência para ser medicado. Ele vai fazer ali, por exemplo, um corticoide ou uma adrenalina. Vai ser infundido ali, corticoide, depois, digamos, de 4 horas ele vai fazer de novo, ou qualquer outra medicação. Então, é acesso intermitente, né? Ele não vai ficar contínuo com aquele acesso, certo? Aplicações, então, são pacientes internados com prescrições de soluções ou medicamentos intravenosos, né? Que a gente vai usar de material. Então, é bandeja, garrote. Para fazer a esterilização, para fazer a antisepsia, a gente vai utilizar em alguns locais clorexidina alcoólico 0,5% e álcool a 70, né? Ou um ou outro. Algodão ou gaze. Hoje, o preconizado é utilizar suave com álcool a 70, tá? É o ideal. Hoje é utilizar, mas tem alguns lugares que não vai ter, então pode utilizar clorexidina alcoólico e álcool a 70 embebido no algodão ou gaze para fazer antisepsia. A gente vai precisar então de catéter, né? A gente vai, que é o gelco, né? Com agulha apropriada, né? O calibre da veia. A gente tem os números 24 e 22, significa que o calibre da agulha é menor, né? Quanto maior o número, menor o calibre. Quanto menor o número, maior o calibre, certo? Então, a gente tem 24, 22, 20 e 14 para adultos, né? A gente vai usar filme transparente estéreo para fixação. Em outros locais, é o preconizado, tá? Até porque a gente tem que avaliar se não perdeu o acesso, se aquele acesso possui sinais flogísticos. Então, a gente consegue avaliar tendo um filme transparente ali. Mas, em outros locais, tem que ser oclusivo, né? Vai ser fechado com micropore, né? E no caso, micropore ali, e eles usam uma gravatinha com esparadrapo para fixar bem o catéter ali. A gente vai usar luvas de procedimento, né? E um dispositivo que vai ser conectado de acordo com o objetivo da punção. Pode ser a torneirinha, pode ser um tubo extensor em forma de Y, que a gente chama de polifix. A torneirinha que eles utilizam é aquela de 3 vias, né? E material para permeabilização do catéter, que é salina, né? Que a gente vai deixar salina e sorinho, né? Se vai ser contínuo, a gente vai manter com um sorinho, se não salino. Saliniza o catéter, né? O acesso. Então, a gente vai, primeiramente, higienizar as mãos, verificar a prescrição, o nome do paciente, o número do leito, a solução a ser infundida, o volume, a data, o horário. Então, a gente vai fazer a identificação para colocar nesse acesso, tá, gente? A gente vai datar o equipo. Isso é muito importante, colocar a data que o equipo foi instalado, para que ele possa ser trocado de acordo com o protocolo de cada instituição.
conforme o prazo de validade, né, recomendado pelo controle de infecção hospitalar. Identificar, então, o nome completo do paciente antes de fazer a punção. Explicar sempre o procedimento, te apresentar para o teu paciente, explicar o procedimento. Claro, se o paciente já é teu, tu vai apenas explicar o procedimento, né? Porque ele já te conhece. Caso seja a primeira vez que você está vendo o paciente, você vai se identificar, né? Eu sou, por exemplo, eu sou a técnica Priscila, né? Eu vou realizar uma punção no senhor, a gente vai colocar um catéter para o senhor receber medicação, né? Através... vai ser endovenoso, vai ser pela sua veia, então o senhor vai receber soro, vai receber antibiótico através desse catéter, então a gente precisa passar esse acesso no senhor. Aí você vai explicar, eu sou enfermeira, Priscila, eu vim aqui falar com o senhor, seu nome é tal, né? Confirmar o nome com o paciente, confirmar o nome com a prescrição. E a gente vai realizar a punção no paciente. A gente vai calçar as luvas de procedimento, a gente vai posicionar o paciente de maneira confortável, adequada para realizar o procedimento. A gente vai expor a região a ser puncionada, né? Se for fossa cubital, se for antebraço, se for dorso da mão, a face da mão, no caso, a gente vai expor a região onde vai ser puncionada. A gente vai colocar o garrote e vai palpar a rede venosa para escolher o local que vai ser puncionado. Sempre vasos, então, de preferência periféricos e superficiais de grande calibre, né? Distante de articulações, né? A gente evita a fossa cubital, só em últimos casos mesmo, porque o paciente ele vai ficar mexendo o braço e a gente pode perder esse acesso. Tá? A gente escolhe, então, geralmente, as veias cefálica, basílica, mediana, né? Que são as medianas do antebraço. E as do plexo venoso, então, que é do dorso da mão. Sentido sempre distal para proximal, tá, gente? Sempre. A gente tem que escolher o catéter adequado, né? De calibre adequado. Como eu falei, em idosos a gente vai usar calibre menor. Adultos mais jovens, calibre maior. Certo? A gente vai preencher, vai prender o garrote, então a gente vai preencher. Quando a gente for montar o circuito do acesso, que é o extensor mais o polifix, a gente vai preencher ele sempre com soro, pra gente, vai deixar correr. Quando a gente vai instalar o soro, já vai conectar no soro e vai preencher, para que não tenha bolha de ar, para não entrar bolha de ar na veia do paciente, que bolha de ar mata, tá, gente? A gente vai colocar o garrote acima do local escolhido, né? Antes, nunca nas articulações, sempre antes, a gente escolhe e garroteia. A gente vai pedir pro paciente abrir e fechar a mão e depois mantê-la fechada, tá? A gente vai fazer antisepsia, né? Utilizando, então, ou suave ou algodão embebido em álcool. A gente vai tracionar a pele do paciente, né? A gente vai tracionar a pele do paciente, tá? Em sentido distal, né? Do membro. Antes da parte onde a gente vai pressionar, a gente vai tracionar assim, né? Com a mão dominante, né? É sempre, geralmente, 2,5 centímetros abaixo do local selecionado, tá? Por exemplo, se eu vou pulsionar aqui nessa região, eu vou tracionar aqui, certo? Informar o paciente o momento da punção, solicitar que ele respire profundamente, e a gente vai inserir, então, o bisel da agulha voltado sempre para cima, até observar o fluxo refluir. Então, o fluxo do sangue vai refluir no abocate. Eu vou deixar um videozinho para vocês sobre punção na descrição dos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente depois vai colocar o mandril, né? Dentro do abocate ele tem um mandrilzinho que é como se fosse um fio guia. Esse fio é o que vai entrar na luz do vaso do paciente. E a gente vai retirar a agulha.
Essa haste, ela é flexível, é o que vai ficar dentro do paciente, tá? Eu vou deixar um videozinho nas descrições dos vídeos para vocês assistirem como é que é feito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, né? Para que mais pessoas vejam e visualizem os vídeos. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês junto comigo, tá, gente? Eu não tenho palavras para agradecer o reconhecimento, os feedbacks que eu tô tendo a respeito do canal. Isso para mim é muito importante, me incentiva a continuar, tá? Por hoje é isso, então. Até a próxima, tá? Certo? Tchau, tchau.